PNE, Plano Nacional de Educação, fez um ano. Ele foi sancionado dia 25 de junho de 2014 pela presidente Dilma Rousseff, após 4 anos de atraso. Ele que era para ter sido aprovado logo quando encerrou o primeiro plano. O primeiro plano foi de 2001 a 2010. O segundo plano deveria ser de 2011 a 2020 e foi aprovado somente em junho, dia 25 de junho de 2014, após muita pressão, após muita discussão, após muitos debates, principalmente no que se refere ao financiamento da educação, por conta dos royalties do petróleo, os 10% do PIB na educação brasileira, né? Isso gerou, e por conta inclusive também das discussões sobre a inclusão, né? E nós aqui do programa Agora José chegamos a gravar uma entrevista, gravamos um vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube, né? Que você pode acompanhar essa discussão falando sobre a inclusão na educação. Também no YouTube você pode acompanhar todas as 20 metas do PNE. Né? Nós tivemos um primeiro programa em que nós gravamos uma introdução sobre o PNE, tratando das 20 metas, e aí meta por meta foi discutida, colocando quais são as metas e quais são ainda, né, as estratégias para o cumprimento dessas metas. E passado um ano, o que nós temos efetivamente? Terminou, quando essa semana terminou o prazo para que estados e municípios elaborassem os seus planos estaduais de educação e seus planos municipais de educação. E o que nós temos até o momento, hoje é dia 27 de junho, nós temos a seguinte situação. Nós temos 2 estados em que o documento base foi elaborado, como os estados de Goiás e Rio de Janeiro. 3 estados em que a consulta pública foi realizada. Nós temos 5 estados com um projeto de lei elaborado. São eles São Paulo, Minas, Bahia, Alagoas e Roraima. Nós temos 3 estados em que o projeto de lei foi enviado ao Legislativo: Tocantins, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Apenas 3 com a lei aprovada: Acre, Manaus e o Distrito Federal. E 11 em que a lei foi realmente sancionada, ou seja, metade dos estados ainda não concluíram o seu plano estadual de educação. Quando a situação é analisada de acordo com os municípios deste país, nós temos o seguinte quadro. Então nós temos 19 municípios com a comissão coordenadora instituída, 47 municípios com o diagnóstico concluído, 121 municípios com documento base elaborado, 145 com consulta pública realizada, 152 municípios com o projeto de lei elaborado, 662 municípios em que o projeto de lei foi enviado ao Legislativo, 485 municípios com a lei aprovada e 3.939 municípios em que a lei, o Plano Municipal de Educação foi sancionado. De concreto, na realidade, o que mudou foi muito pouco, né? Uma das metas do PNE prevê inclusive a equiparação salarial dos professores com outros profissionais com ensino superior. O que nós vimos de concreto, o que nós estamos vendo de concreto este ano é os professores deflagrando greve por todos os cantos deste país. Inclusive foi alvo de um artigo nosso publicado na Gazeta Vale Paraibana e publicado no blog, né, eagorajosé.blogspot.com e agorajoséprograma.blogspot.com, em que nós discutimos justamente a situação desses movimentos grevistas no ano de 2015, né, que tem sido muito acima dos movimentos de outros anos, porque agora existe essa meta do Plano Nacional de Educação e ela só vai ser cumprida se realmente houver a participação efetiva da sociedade nessa discussão, e isso inclui, obviamente, o professor, que tem extrema importância nessa discussão. Eu estava um dia desses
em Recife, né, fui ministrar uma palestra para alguns municípios, né, da região metropolitana de Recife, e aí me questionaram sobre o Plano Nacional de Educação e disseram o seguinte: olha, Ivan, o plano é muito lindo, o plano é muito bonito, mas é mais um papel que nós estamos vendo. Na prática, o que se observa é que é papel em cima de papel, plano em cima de plano, e eles nunca saem do papel. E aí eu disse o seguinte: pois é, você tem a sua parcela de razão. Porém, a gente precisa considerar que este plano, diferente dos outros, ele tem que ser acompanhado pela população. A população tem que discutir, né? Essa discussão sobre o PNE ela tem que ser feita em todas as instâncias da população, entre os alunos, pai dos alunos, hora atividade na escola, nas assembleias legislativas municipal, estadual, bares, igrejas. A população, né, ela tem que fazer parte deste plano. Se a população não fizer parte deste plano, se não houver a real cobrança, né, dos nossos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputado federal, senador, governador, presidente, quem quer que seja, se não houver essa real cobrança, essa fiscalização por parte do poder público, realmente ela jamais vai sair do papel. Tá? E isso é de extrema importância para que a gente realmente possa trazer um pouco de qualidade, melhorar um pouco a questão da qualidade da educação nesse país. Ainda que os cortes no setor público este ano tenha sido muito grande, né, o corte no Ministério da Educação, por exemplo, foi um corte de quase 9 bilhões e meio de reais. Luiz Cláudio Costa, que é secretário executivo do Ministério da Educação, ele diz que o Plano Nacional de Educação não vai ser prejudicado por conta do ajuste fiscal, né? Ele diz que essa crise é conjuntural e é passageira e que o Plano Nacional não vai ser prejudicado. Na prática, o que nós estamos vendo é que estados, municípios estão cortando absolutamente tudo e o Plano Nacional de Educação ele está sim ficando para segundo plano, né? Agora, é claro, cabe uma discussão aqui que é o seguinte: não há máquina pública, não há máquina que aguente essa estrutura política que nós temos no Brasil, que visa postos de trabalhos pelos seus padrinhos, pelos seus afiliados, pelos seus agregados políticos. Não há máquina que aguente o nível de corrupção que existe nesse país, seja no governo federal, estadual, municipal, né, ou distrital, né, independente de partido A, B, C ou D, né, as questões de corrupção deste país, ela deixou de pertencer a um grupo político para se tornar generalizada, né, tanto no setor público quanto no setor privado. Quando nós vemos a corrupção instalada nesse país, eu não estou falando da corrupção apenas pelo poder público, mas também pelo setor privado. O setor privado que se beneficia do poder público e arranca dinheiro dele também. Né? Nós estamos vendo aí quantas notícias sobre corrupção na educação nós não temos noticiado. Né? Quantas vezes nós não falamos de máfia da merenda, uniforme escolar, obra superfaturada, material didático, né? Mochila, em todo o país. É claro, eu não estou afirmando aqui que todo o governo é corrupto, longe de mim, né, dizer isso. Mas o que nós verificamos é que essa estrutura que nós temos ela é muito cara. Não há máquina pública que aguente sustentar um estado de bem-estar social, né, que prevê na sua Constituição educação, saúde, segurança, transporte, lazer, infraestrutura, e as questões de corrupção. O quanto desse dinheiro não é desviado e deixa de ser investido onde deveria existir. Então é claro que a crise, porque você tem que sustentar o cabide de empregos, né, a quantidade de assessores que existe em todos os níveis, né, dos políticos desse país. Todo mundo tem assessor de assessor de assessor. Tá? Então você cria ali uma máquina muito grande no que se diz respeito à remuneração daqueles que trabalham, né, no poder público. Aí depois você tem o custo
elevado de se manter um estado de bem-estar social, que até isso eu não vou discutir, desde que seja realmente aplicado. E os altos níveis de corrupção, né, onde todo mundo arranca dinheiro do poder público e é óbvio que não vai, né, ter dinheiro suficiente para ser revertido para a população. Então a gente tem que repensar esse modelo estrutural que nós temos, né, instalado no nosso sistema de governo. Nós temos que repensar se realmente precisa de tantos empregos assim, tantos assessores de assessores de assessores, né, verba de gabinete, verba de terno, verba de combustível, verba de passagem, é muita verba. Nós temos que repensar o que é prioritário para o desenvolvimento do país, onde e como o dinheiro deve ser aplicado, e nós temos que punir, sim, os casos de corrupção e fazer com que o dinheiro público retorne aos cofres. Se isso não acontecer, se a população não parar de ficar discutindo essa bobagem entre partidos políticos, a gente vai continuar na lama. E o Plano Nacional de Educação realmente não vai passar de uma carta de intenções, né, e não efetivamente ser cumprido. Luiz Cláudio Costa, ele que é secretário executivo do Ministério da Educação, ele diz o seguinte, que temos a convicção de que vamos avançar esse ano. Claro que é um ano de dificuldade, mas é preciso saber diferenciar o que significa uma opção de governo, de um país, de investir em educação, de um plano, de um ano em que se tem dificuldades. Não dá para julgar uma trajetória, uma discussão, um plano por isso, é uma questão conjuntural, se referindo à questão da crise, e aí eu já dei o meu parecer com relação a essa crise. Com relação aos salários, Luiz Cláudio Costa diz que, quando comparado aos outros profissionais, há uma distorção média salarial de professores que deve ser corrigida. E aí ele diz o seguinte: como podemos ter um profissional que, na média, ganha menos que outros com a mesma titulação? Isso nós já discutimos, né, há muito tempo. Por fim, o avanço da área de infraestrutura foi apontado por ele como item importante para o cumprimento das metas do plano, e ele citou a construção de creches e ampliação de vagas no ensino superior. Nós vimos aí o que está acontecendo este ano com o FIES, por exemplo. Isso para citar o governo federal, fora outros governos estaduais e municipais. Bom, o Plano Nacional de Educação foi sancionado sem vetos no dia 25 de junho do ano passado, tramitou por quase 4 anos, como eu já disse. O primeiro prazo de vigência acabou então essa semana e o MEC anunciou uma série de medidas que, na sua avaliação, cumprem metas no âmbito da União. Entretanto, várias discussões a respeito desse assunto constatam que avançou lateralmente, e muito lentamente, ou seja, avançou em pouquíssimos pontos. E tem muito ainda para ser feito, e agora já com prazo vencido. O plano em si estabelece 20 metas, que vai desde a educação infantil até pós-graduação, discutindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, a questão da inclusão, plano de carreira e salário dos professores, formação inicial, formação continuada, a questão da gestão democrática, a questão do financiamento da educação, ou seja, vale a pena você, se não conhecer essas 20 metas, vale a pena você conhecer e se apropriar desse debate sobre cada uma dessas metas. Inclusive, a questão do financiamento da educação, que deve sair dos 6,6% do produto interno bruto, partindo para um patamar de 10% do PIB até o último ano de vigência do PNE, que é 2024. Além disso, o plano estabelece várias estratégias e metas intermediárias que devem ser cumpridas ao longo da sua existência. As ações que envolvem União, Estados, municípios, Executivo, Legislativo, elas devem ser cumpridas e devem ser acompanhadas pela comunidade, pela sociedade, enfim. Uma das leis que deveriam já ter sido prontas é a da Lei de Responsabilidade Educacional, que deveria assegurar o padrão de qualidade da educação básica, e essa lei ainda não foi aprovada. Além disso, consta também
o limite para o estabelecimento de normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches. Isso já deveria também ter sido feita, né, essa constatação, para que se obtivesse dados atualizados sobre essa demanda por creche. O país deverá ofertar vagas em creches para 50% das crianças até 3 anos de idade. A meta constava no último PNE, que foi até 2010, e foi descumprida. Né? Por quê? Porque o primeiro PNE, né, por exemplo, 2001-2010, ele tinha várias metas, era uma coisa assim enorme, não houve a participação da população e ela não prevê punição. Então, ou seja, se você cumpriu, se você não cumprir, se o seu estado, município, né, ou até mesmo a federação não cumprir, não significa que alguém vai ser punido por isso. Atualmente o país atende apenas 27,9% das crianças em creche. A meta é chegar em 50%. O que é um absurdo quando a gente vê tanto dinheiro sendo jogado fora. Em relação à alfabetização, o plano atual ele prevê que haja uma elevação este ano da taxa de população com 15 anos ou mais para 93,5%. E ainda não há dados, né, deste ano, mas os dados de 2013 mostram que essa taxa era de 91,7%, de acordo com o IBGE, totalizando ainda 13 milhões de analfabetos, tá? O que é muita gente, diga-se de passagem. E aí até se você puder acompanhar, né, a discussão que num vídeo gravado, que está aí disponível no YouTube, a questão, além da alfabetização, vem também a questão do analfabetismo funcional, que é outro gargalo deste país. Não adianta alfabetizar, né? Ele tem que ser alfabetizado em toda a sua plenitude. Bom, no âmbito dos estados e municípios, também terminou essa semana o prazo para que aprovassem os seus planos de educação, que deveriam ser baseados no Plano Nacional, fazer a sua própria lei de acordo com a realidade local, podendo inclusive ser mais ousados, de acordo com, né, a realidade de cada de cada lugar deste país. O que aconteceu na prática é que quarta-feira foi um pandemônio, né? Cada um fazendo o seu plano, aprovando em toque de caixa, passando em assembleia extraordinária. E na terça-feira, por exemplo, menos de 2.000 municípios haviam sancionado a lei. O dia terminou com 3.348 planos sancionados. O número de estados com planos sancionados passou de 4 para 8. Isso lembrando que essa reportagem é durante a semana, mas verificando, atualmente nós temos 11. Né? Essa reportagem foi publicada na quarta-feira ou na quinta-feira. Hoje é sábado, de 8 passou para 11. Então, quer dizer, a galera está aprovando a toque de caixa e nem sempre, né, esse plano realmente condiz com a realidade. Estão aprovando documento em cima de documento por causa da morosidade, né, do próprio sistema em se articular para criar suas comissões, fazer o levantamento das suas necessidades. Tiveram um ano para isso, né? E mesmo que tivesse um ano para isso, o plano ele está aí desde 2001 sendo discutido, quando ele deveria ter sido aprovado. Ele foi aprovado em 2004, mas todas essas demandas elas já deveriam estar sendo discutidas nos âmbitos municipais e estaduais. Não, esperar aprovar o PNE em 2014 para começarem a pensar na criação dos seus conselhos municipais e estaduais, para começarem a pensar, né, nos seus levantamentos estatísticos, nas suas necessidades, na infraestrutura, para começarem a discutir. Então, quer dizer, e aí tem um detalhe, né, você não é obrigado a fazer, mas se não fizer também os repasses da União diminuem. Né? Então, para não perder a boquinha, a galera está aprovando isso a toque de caixa, como foi feito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Tá? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o que aconteceu? Né? Quais foram os prazos que se encerraram essa semana? Estados, municípios e Distrito Federal deveriam elaborar os seus planos de educação, né? Ou adequar os seus planos já existentes quando fosse o caso.
Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios deveriam ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, as metas e as estratégias do PNE, com os seus planos de educação, para que viabilizasse a sua execução. Deveria ter sido feito. As normas, os procedimentos e os prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches, isso é a estratégia 4 da primeira meta, deveria ter sido feito. Fomentar a qualidade da educação básica, em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar da aprendizagem de modo a atingir as metas nacionais do IDEB de 5,2 para os anos iniciais do ensino fundamental, 4,7 dos anos finais do ensino fundamental e 4,3 para o ensino médio, era a meta 7, que já deveria existir este ano. Elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, isso tem que ser apurado ainda. Garantir em regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. A Política Nacional de Formação Continuada para os Profissionais da Educação, constituída em regime de colaboração entre os entes federados, a estratégia 11 da meta 15 também já deveria ter sido cumprida, e instituir por iniciativa do MEC, até o final do primeiro ano, essa semana, do PNE, o Fórum Permanente com representação da União, Estado, Distrito Federal, municípios, trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica. Isso foi criado essa semana. Foi criado o fórum para acompanhar o piso salarial dos profissionais, dos professores. O fórum para acompanhar a atualização do valor do piso salarial nacional dos profissionais foi criado por meio da Portaria 618, publicado dia 25, justamente quando se encerrou o prazo. O objetivo, então, é propor mecanismos para obter e organizar informações sobre o cumprimento do piso salarial dos professores que está previsto no PNE. Agora, está criada a portaria, e a portaria 620 do MEC propõe uma consulta pública sobre o texto base da Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Básica. Agora precisa criar a ferramenta que vai coletar essas informações. Isso ainda não foi criada. Só criaram a portaria e foi aprovada. Agora precisa criar o portal onde você vai inserir as suas informações para que isso possa ser coletada constantemente. Além disso, a Lei de Responsabilidade Educacional, que está dentro da meta 20, a estratégia 11, deveria ter sido criada e ela ainda não foi criada. Bacana, né? Bom, uma das coisas que travou o plano em muitos casos foi a discussão de gênero, de ideologia de gênero. Houve uma pressão por parte da bancada religiosa de todo o país. Nós vimos isso em Guarulhos, no município de São Paulo, e essa discussão generalizada, enfim. E isso travou, em muitos casos, a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, porque grupos religiosos não querem que isso seja discutido. Então é melhor você aprender na rua, é melhor você aprender na televisão, do que você ter um direcionamento pedagógico sobre esse tipo de assunto, sobre a diversidade, não só cultural, mas a diversidade de gênero. Quem é contrário a essa discussão, a inclusão do termo gênero, seria a imposição da ideologia de gênero, que desconstrói o modelo tradicional de família. Essa discussão também é uma discussão que precisa ser levada a sério na sociedade, inclusive por causa do nosso próprio Código Civil, onde há a proposta de se mudar inclusive o Código Civil,
né, por conta da união homoafetiva, o conceito de família, né, o que é família, né, lembrando que esse conceito ele pode mudar de tempos em tempos, todo conceito pode mudar de tempos em tempos, dependendo do estágio de desenvolvimento cultural de uma determinada sociedade, e argumentam também que não é papel da escola, e sim da família, dar orientação sexual e moral às crianças, aos jovens que não teriam capacidade crítica, né, para analisar o tema. Bom, aqui eu preciso lembrar que tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela diz que é dever da escola, né, preparar a criança para o pleno exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Muito bem, quanto à sua qualificação para o mercado de trabalho, isso é uma discussão, perfeito. Agora, e quanto ao pleno exercício da cidadania? Será que cabe essas discussões sobre a pluralidade cultural e diversidade sexual, identidade de gênero, que seja? Será que isso não cabe à escola? Agora, como isso vai ser feito? Tem que se fazer a discussão. Daí a necessidade da participação de todos os segmentos sociais, né, nessa área. Quem é favorável diz que as escolas precisam estar preparadas para combater a discriminação de gênero, assim como outras formas de preconceito, e que dar orientação sexual não significa incentivar crianças e jovens a serem homossexuais, e seria importante, por exemplo, para evitar a gravidez precoce. Evitar a gravidez precoce ela é um problema, ainda que não seja novidade. Se a gente pegar na história da nossa civilização, quantas vezes as mulheres não engravidavam com 14, 15 anos para constituir um modelo de família que era daquela época. Hoje, século XXI, a mulher ela precisa estar no mercado de trabalho, é outra concepção, é outra. Então, engravidar cedo pode comprometer esse modelo de desenvolvimento econômico do século XXI. Essa é a discussão. A discussão não é você constituir família aos 14 anos, como fez, por exemplo, minha mãe, na década de 40, minha avó, minha bisavó. A discussão não é essa. A discussão é que hoje a mulher tem que ir para o mercado de trabalho. E a partir do momento que você engravida, isso trava a tua vida profissional, isso trava a tua vida acadêmica, a escola. Quantas pessoas não abandonam a escola por conta da gravidez? A discussão hoje é outra. Ninguém está preocupado se você está engravidando, se você está constituindo família, se você está namorando, se você está beijando. Ninguém está preocupado com isso. Está preocupado com a discussão econômica. O quanto esses jovens, esses adolescentes que engravidam, acarretam outros problemas com relação ao desenvolvimento econômico do país. Essa é a preocupação. Bom, e aí por fim, a questão do plano dos fóruns dos estados estarem atropelando os prazos e o que deveria ser realmente feito para sancionar os seus planos de educação. Então, com a preocupação de finalizar os seus planos de educação, estados e municípios atropelaram os estágios importantíssimos para a elaboração dos seus projetos, gerando então várias manifestações, onde não houve a consulta pública para todas as pessoas, para a participação da sociedade civil e mandado a toque de caixa. O Plano Nacional de Educação, no artigo 8, ele prevê que os planos sejam elaborados em processos participativos em conjunto com a sociedade civil, aspas, preferencialmente coordenados por meio de fóruns estaduais e municipais de educação. Os fóruns são constituídos por diversas entidades da sociedade civil. São instâncias de participação e controle social, com a função de participar da concepção, implementação e avaliação dos planos, além de realizar o monitoramento das execuções e os cumprimentos das metas, e isso não tem sido feito. Se os fóruns foram criados, eles também foram criados muitas vezes a toque de caixa, pegando
sabe, o assessor do assessor do assessor, o amigo do primo do colega do vizinho, né? Juntaram ali a patota, lavraram uma ata, pronto, está criado, viva a toque de caixa. O que acontece? Acontece que ele é criado de mentirinha. Ou seja, não vai haver a participação, não vai haver a cobrança, não vai haver acompanhamento, só vai assinar a ata e mandar embora. É para isso que serve o Plano Nacional de Educação? Em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, a Secretaria de Educação criou uma instância especial, né, deslocando para lá boa parte das decisões que caberia ao Fórum Estadual de Educação. A instância acabou realizando alterações substanciais no texto base elaborado pelo Fórum Estadual de Educação, gerando insatisfação das entidades que os constituem. Como resultado, 3 versões diferentes deverão ser apresentadas à Assembleia Legislativa para votação. A original, elaborada pelo Fórum, a da instância, com suas respectivas alterações, e uma terceira, apresentada pela Associação dos Docentes da USP, que se desligou do Fórum em fevereiro por discordar da sua condução. É o que eu estou falando, né? Pega um, pega outro, pega o amigo do vizinho, do primo, do parente do colega, vamos formar nossa patota, nosso grupinho, lavra a ata e pronto, cumpriu a meta. Não é assim que funciona. As divergências no Estado, né, foram além. O documento que deveria ser disponibilizado para consulta pública esteve disponível apenas por um curto período de tempo aos profissionais da educação da rede estadual por meio do GEDAI. O que é o GEDAI? Né? Por meio da intranet. Então você entrava lá, né, no www, colocava lá o seu registro, colocava a sua senha para ficar bem identificado quem é você, de onde que você é, né? Mas quanto a isso não tem nenhum problema. Mas não foi aberto para consulta pública. Ou seja, quem pôde participar, né, quem pôde dar a sua opinião, quem pôde discutir, foram pouquíssimas pessoas, né, pessoas apenas funcionários da educação, por um curto período de tempo. Essa discussão, inclusive, né, não foi levada para as escolas, né, até porque muitos estavam em greve, né, tem que se lembrar disso, da greve do estado de São Paulo, e mesmo aqueles que estavam em sala de aula, quanto muito receberam um e-mail. Isso é discussão, isso é trazer a população para o debate. Só que não, né? Em Pernambuco, no Espírito Santo e no Ceará, né, organizações e movimentos sociais participantes dos fóruns também publicaram nota de repúdio em relação aos processos de elaboração dos planos. Em Pernambuco, por exemplo, a Campanha Nacional pelo Direito à Alteração alertou sobre a morosidade do governo estadual na condução do trâmite do plano e criticou o fato da versão do plano protocolada pelo Conselho Estadual de Educação ter ficado menos de uma semana disponível para apreciação da sociedade civil. É assim que funciona. No Espírito Santo e no Ceará, os manifestos apontaram que o processo foi conduzido de maneira pouco democrática no interior dos fóruns, sem a efetiva participação da sociedade civil. E aí você está falando de democracia, né? Sabe aquele preparar para o pleno exercício da democracia? Às vezes dá a impressão de que isso realmente só está no papel e quanto menos, melhor. Tá? Presta atenção nisso. Quanto menos se trabalhar as questões sociais na escola, melhor. Porque garante que a nossa patota, que o nosso grupinho, continue controlando ali o curral. No blog do programa Agora José, e agorajosé.blogspot.com, nós vamos colocar disponíveis lá as cartas de repúdio de São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Ceará. Pode entrar lá e consultar, que essas cartas estarão à disposição para você ler e saber sobre o que eles estão falando. Bom, vamos caminhando já para os finalmente sobre a nossa análise, e aí eu gostaria de levantar alguns pontos. Primeiro, é preciso ficar claro que regulamentar e cumprir os dispositivos de uma lei, especialmente de um plano, não pode ser uma tarefa burocrática, circunscrita em gabinetes e reuniões entre amiguinhos, né? Quanto
quando muito ampliadas com a participação de alguns setores, aquele que apoia meu partido, aquele que, né? A população tem que participar. Se não participar, não vai acontecer. Que este primeiro ano seja um ano de muita reflexão sobre o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Não cobramos o nosso vereador, não cobramos o nosso prefeito, não cobramos o nosso... E como é que eu faço para cobrar, né, eles? Cara, usa o computador, bicho. Entra lá no teu Facebook e começa a apurrinhar a postura desses representantes. Teu Facebook, teu Twitter, teu e-mail, né? Se você encontrar com um cara na rua, cobre, independente de partido, é obrigação dele. É para isso que ele é pago com o nosso dinheiro e não é pouco, tá? O PNE estabelece tarefas pontuais que não se encerram em si mesmas, né? Tem que haver a articulação entre diferentes setores da sociedade, entre diferentes instâncias do poder público, e tem que passar pela sociedade civil. Já que o que está em conta está em jogo milhões de brasileiros que estão fora da escola ou que estão dentro da escola sem aprender, né? E é dinheiro público que vai embora de qualquer jeito. Uma pátria educadora não pode inviabilizar sua principal prioridade manifesta, que é a educação do seu povo. Está em crise? Se organizem. Tá? Eu já falei no começo desse bloco por que está em crise. Dinheiro tem, muito. A educação é um ralo de dinheiro que não tem fundo. Tá? Haja vista, se você entrar no meu blog pessoal, você vai ver vários artigos, várias denúncias que eu já fiz com relação à corrupção na educação. Coisas recentíssimas. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte: seja vibrante e acompanhe o Plano Nacional de Educação. Cobre. Se você não cobrar, ele não vai sair do papel. Tá? Foi o que eu falei no começo do programa, quando me perguntaram em Recife: é apenas mais uma carta de intenções? Sim, se nós não cobrarmos, vai ser sim uma carta de intenções. O ano passado nós tivemos campanha para presidente. Me diga qual deles falou do Plano Nacional de Educação. Qual deles? De todos os candidatos. Responda. Qual candidato falou do Plano Nacional de Educação? Segunda pergunta. Se esse candidato falou do Plano Nacional de Educação, ele sabia o que estava falando? Terceira pergunta, ele mereceu o seu voto? Bom, eu vou ficando por aqui. Este é o bloco que nós queríamos discutir um pouco sobre esse primeiro ano de vigência do PNE, do Plano Nacional de Educação. No nosso canal no YouTube tem muita informação sobre o Plano Nacional de Educação. No blog do eagorajoseprograma.blogspot.com também tem muita informação sobre o Plano Nacional de Educação. Para quem está nos acompanhando ao vivo, são 16 horas e 43 minutos. Vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com as notícias da educação. Para quem nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo, abraço, aperto de mão e até o próximo vídeo com o programa E Agora José.